os principais desafios logísticos enfrentados pelos empreendedores digitais no Brasil e como superá-los para alcançar o sucesso da estratégia de inovação. Esse é o título do nosso trabalho de conclusão de curso, que tem como discentes Anderson de Jesus Moreira e Robson José dos Santos. Temos como orientadora professora e mestra Suzane Figueiredo Casas. Esse trabalho é apresentado para o NEF, Centro Universitário, do curso Bacharelado em Administração. E na introdução, a transformação digital das últimas décadas, ela redefiniu profundamente as estruturas do comércio global, como modelo de negócios antes restritos e operações físicas que evoluíram para um ecossistema mais virtual e dinâmico. Aí foi fomentando também o surgimento do comércio eletrônico, que no caso é e-commerce. E nesse cenário emerge a figura do empreendedor digital, que compreendido como agente econômico principal dessa pesquisa, que utiliza plataformas online, especialmente o e-commerce, como principal canal para a comercialização de produtos ou serviços. E vemos aqui, entretanto, né, portanto, a transformação digital ela redefiniu o comércio global, mas o sucesso do empreendedor digital depende de uma logística eficiente. E o Brasil ele possui uma infraestrutura complexa de rodovias precárias, roubo de cargas, que desafia especialmente os pequenos negócios. E temos como um problema principal, que é quais são os principais desafios logísticos enfrentados pelos empreendedores digitais no Brasil e quais estratégias podem ser adotadas para superá-los. E essa pesquisa ela tem dois objetivos: objetivos geral e objetivos específicos. No objetivo geral, tem como analisar os principais desafios logísticos dos empreendedores digitais brasileiros e as soluções inovadoras para mitigá-los. E em objetivos específicos temos que é investigar dificuldades na infraestruturas, custos e gestão. Temos também identificar fatores internos e externos desses desafios e temos também avaliar estratégias e inovações logísticas recomendadas. E na revisão de literatura, vamos falar sobre o empreendedor que, devido ao avanço das tecnologias digitais e à consolidação do comércio eletrônico, que transformou profundamente as formas de criação e a gestão e expansão dos negócios, que deu origem a um novo perfil de agente econômico, que é o empreendedor digital. Temos aqui dois principais autores que falam, têm pensamentos em comum, que é o Schaffer e Drucker. E aqui temos que o comércio eletrônico ele constitui o núcleo dessa atuação, pois envolve todas as trocas de informações mediadas eletronicamente entre a empresa e seus públicos. E ainda na revisão de literatura temos as principais dificuldades logísticas, né? Que a logística no Brasil ela representa um pilar muito crítico e simultaneamente um dos maiores desafios para a competitividade dos empreendimentos e empreendedores digitais, que especialmente os pequenos e de médio porte. E com o crescimento do comércio eletrônico, impulsionado pela pandemia especificamente, lá em 2020 até 2022, e consolidado como um hábito cotidiano, elevou a demanda dos serviços logísticos especialmente o novo patamar, né, que expõe alguns gargalos históricos e criando novos desafios. E um dos principais entraves é a matriz dos transportes, né? Que transporte nacional, que é caracterizada por uma forte dependência do modal rodoviário, que é responsável por 61% da carga. E aqui a gente tem dois autores que falam sobre isso, que são autores em comuns, que eles têm o mesmo pensamento, que é o modal. O modal rodoviário sofre com a má conservação das rodovias, gerando baixa produtividade, insegurança e custos elevados, que pressiona as margens de lucro. Temos também
os fatores internos e externos, né, que dentre os fatores externos e sobre os quais o empreendedor tem pouco controle e principalmente condicionante à infraestrutura logística do país, especificamente do Brasil, que a forte dependência do modal rodoviário e a má conservação das vias, ela cria um cenário de custos elevados, principalmente prazos incertos, né? E este desafio histórico ele foi intensificado pela aceleração do e-commerce, que no caso da pós-pandemia, né? E no que tange os outros fatores internos, mais no âmbito interno, é referente às práticas da própria empresa, ou seja, de forma interna, que é a deficiência da gestão empresarial que surge como um elemento mais crítico. Tem uma pesquisa até que revelou que 70,60% dos empreendedores eles enfrentam alguma dificuldade na administração dos seus negócios, né? E conduzida muitas vezes de forma empírica, essa é no caso bem carente e manifesta falta de planejamento estratégico e uma falha no caso interna que é recorrente e isso impede a otimização dos recursos. E como traz os autores Galvão e Tóteves, a falta de planejamento estratégico ela eleva uma operação reativa onde o empreendedor ele acaba tomando o negócio de acordo com o que vai acontecendo no mercado. Em estratégias e soluções tecnológicas, temos principais autores que Migalhas e Fercomércio, que é uma plataforma digital na Fercomércio, eles identificam e têm um pensamento em comum de que a inteligência artificial ela pode prever demandas e otimizar o nível de estoque, personalizar a experiência de entrega e automatizar processos. E no caso, a adoção da logística, que é a logística inteligente, que ela utiliza análise de dados e inteligência artificial, que é a IA, ela permite que o empreendedor digital ele supere a operação reativa. E a IA ela pode ser usada para prever demandas, ela otimiza também o nível de estoque, ela vai personalizar a experiência de entrega e automatiza também processos que aumentam a eficiência e reduz custos operacionais do empreendedor e da empresa. Né? E na nossa pesquisa, como metodologia, utilizamos o tipo de pesquisa que tem como objetivo o estudo exploratório e descritivo de natureza qualitativa, como delineamento, pesquisa bibliográfica narrativa, e na mostra utilizamos o levantamento bibliográfico de fontes publicadas sobre os temas principais nos últimos 15 anos, que foi entre 2010 a 2025, e temos como locus de pesquisa livros acadêmicos e bibliotecas digitais. E nos resultados e discussões, a pesquisa ela mostra que o empreendedorismo digital ele cresce rapidamente e mais enfrenta fortes desafios logísticos no Brasil. E os principais problemas vêm tanto dos fatores externos, como infraestruturas precárias, né? Que fretes caros, atrasos, dificuldades na última milha, como foi citado no corpo do trabalho, e quanto dos fatores internos, incluindo a falta de planejamento, a baixa capacidade e pouca integração tecnológica. E os estudos eles indicam que muitos pequenos empreendedores ainda trabalham de forma intuitiva, sem controle de estoque, sem métricas ou processos claros, e o que aumenta erros e dificulta a operação online. Né? E aqui a gente vai observar que a maior parte das dificuldades enfrentadas está relacionada ao custo elevado do frete, como eu citei, e entrega e delimitações das transportadoras, né? E tem também a distribuição urbana que não está preparada para a expansão do comércio e eletrônico, gerando custos e imprevisibilidade.
E ainda em resultados de discussões, temos as limitações gerenciais, que elas ampliam os problemas logísticos, e microempresas brasileiras que ainda operam com pouca estrutura gerencial, sem planejamento estratégico e com processos internos desorganizados. E muitos empreendedores brasileiros, eles atuam de maneira intuitiva, e no caso a ausência de ferramentas gerenciais, ela compromete diretamente o desempenho. E embora as tecnologias da indústria 4.0 elas possam melhorar a logística, seu uso ainda ela é limitado pelo custo e pela falta de conhecimento ainda pelos empreendedores, né? E por outro lado, as pesquisas também elas mostram que é possível otimizar a logística por meio de integração de sistemas, automação, análise de dados, adoção de práticas de gestão de projetos, a reorganização interna e tem algumas soluções acessíveis também que é como marketplace, serviços de rastreamento simplificado, que já tem melhorado bastante o desempenho de pequenos empreendedores e negócios digitais, e o uso de tecnologias emergentes, que é como inteligência artificial, que também podem aumentar a eficiência quando integrado a uma boa gestão. E ainda em resultados e discussões, temos as tecnologias e reorganização interna que são essenciais para a eficiência. Temos a inovação, que depende tanto da adoção de ferramentas digitais quanto a reorganização interna, da definição de fluxos de trabalhos claros, o uso de tecnologias de informação, que é automação, análise de dados, que permite melhorar o controle operacional, reduzir erros e ampliar a competitividade. Temos também a logística, que não é apenas operacional, mas um fator estratégico de competitividade. E a literatura ela confirma que o ambiente nacional ainda não proporciona condições adequadas para o pleno desenvolvimento do comércio eletrônico, que no caso de pequeno porte. E os estudos também convergem ao afirmar que empreendedores que desenvolvem competências de gestão e utilizam as tecnologias adequadas conseguem reduzir falhas e aumentar previsibilidade. E a eficiência das estratégias também depende diretamente da maturidade gerencial do empreendedor. E nas considerações finais, a discussão ela mostra que os problemas logísticos dos empreendedores digitais eles resultam tanto em limitações do Brasil e como infraestrutura fraca, frete caro, dificuldades na última milha, e tanto quanto falhas internas, né, de gestão. E os estudos também eles confirmam que esses dois fatores se somam e tornam a logística o maior desafio para o micro e pequenos negócios no e-commerce. E aqui a gente vê que as fragilidades internas, falta de planejamento e capacidade, elas intensificam esses problemas, né? E a integração de tecnologias, que no caso Logitechs e boas práticas de gestão, são um caminho para a superação. E na literatura também ela indica que, embora existam soluções como automação, sistemas integrados, análise de dados, marketplaces e terceirização, elas só funcionam quando o empreendedor ele tem maturidade gerencial para aplicar, e assim a eficiência logística ela depende da combinação entre condições externas e a capacidade interna do empreendedor. E onde há uma boa gestão, tecnologia e processos bem organizados, a operação ela melhora. Quando falta estrutura interna, os desafios ficam ainda maiores. Por isso que a logística ela deve ser vista como parte estratégica do negócio digital e não apenas como uma etapa operacional.
E aqui está as nossas referências, que utilizamos alguns autores e também algumas plataformas digitais. E muito obrigado.